Então quer dizer que o teu usuário está achando estranho aquele carregamento da tua página? Componentes estão aparecendo de repente e tu não está sabendo como fazer os componentes aparecerem de uma forma mais amigável lá para o teu usuário? Então fica comigo até no final desse vídeo, porque nesse vídeo aqui nós vamos conhecer, ou melhor, conhecer e aplicar a técnica de Shimmer Effect lá dentro do React. Bora pro vídeo! Do you really wanna be the one to make this so uncomfortable tonight? Bom, e para a gente começar o nosso projeto, o que a gente vai estar fazendo primeiramente é instalando o React, certo? Então o que eu vou rodar aqui é o npx create React app, certo? Vou chamar o nome da minha aplicação de app e vou também passar o template TypeScript. Feito isso, então a gente espera ele instalar e a gente já volta. Bom, agora que ele já terminou a instalação aqui do React na minha pasta, onde vou guardar esse projeto, então eu vou entrar dentro da pasta app e vou abrir dentro do VS Code. Certo? Agora que já abriu aqui dentro do VS Code, a gente pode começar o nosso projeto. Então a primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui é removendo essas coisas que a gente não vai estar utilizando. Então, por exemplo, o app.css, o app.test.tsx, essa parte de testes, de service workers, a gente não vai estar utilizando nada. Então eu vou remover tudo isso daqui, deixar só o app.tsx, o index.css e o index.tsx, que é realmente a parte importante. Dentro dos arquivos, né, no caso do index.tsx, primeiramente, eu já vou eliminar isso daqui também, essa parte de report, web vitals, isso aqui não vai usar nada, então vamos remover tudo daqui de dentro. Beleza? Agora a gente já tem realmente um arquivo cru aqui e a gente já pode começar a trabalhar em cima dele. Nesse vídeo aqui eu preferi a gente não utilizar o style components, eu vou estar utilizando realmente o Sass para deixar algo mais enxuto possível e focar realmente no que importa, que é o React e o CSS. No caso a gente vai trabalhar com o CSS puro, que eu quero te mostrar isso, como que ficaria essa integração entre o React e um Sass, certo? Então o que eu vou precisar fazer é adicionar o Sass e o Node Sass, que é a integração para fazer o Sass funcionar dentro do React, certo? Enquanto ele instala, o que a gente vai estar fazendo aqui dentro do meu app é configurando, digamos assim, então, toda a estrutura da nossa página, certo? Então o que a gente vai ter? Bom, a gente vai ter uma div que eu vou chamar de header, certo? E eu também vou ter uma div que a gente vai chamar de content. E por que eu vou estar utilizando essa estrutura, né? Bom, se tu ainda não conhece o Shimmer Effect, ele é esse efeito aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o meu Chrome para te mostrar. Bom, essa daqui é a ideia por trás do Shimmer Effect. Então a gente vai ter como se fosse uma sombra, certo? Entre os nossos componentes, para eles não aparecerem de uma vez só. E por que eu vou estar utilizando então essa estrutura de header e content? Bom, porque essa estrutura ela veio bem padronizada lá dentro de aplicativos como Netflix, como YouTube, Facebook, enfim. E aí a estrutura então que a gente vai estar criando é uma estrutura parecida com a do YouTube. Então a gente vai ter o nosso header lá em cima com os nossos 3 componentes, e aí no nosso content a gente vai ter uma série de vídeos, certo? Então por isso que eu resolvi adotar essa ideia de ter um header e ter um content. Agora que tu já sabe a ideia então por trás do Shimmer Effect, a gente pode dar sequência aqui. Até já instalou, então a gente já pode realmente começar o nosso header. Então aqui dentro do nosso header eu vou ter um H3, certo? E dentro desse H3 é como se fosse a logo lá do nosso YouTube. Só que como a gente não vai ter a logo do YouTube, eu vou botar realmente um H3 só com o texto Dogcode. Além disso, eu vou ter um input, que eu vou colocar nele um class name de cert input, certo? E um placeholder eu vou colocar um digite para pesquisar. E por fim eu vou ter uma imagem que vai ser o perfil, então vai ser a imagem de perfil da pessoa logada. Mas eu vou botar uma div por volta, porque lá no YouTube a gente tem aquela ideia da imagem de perfil ter uma borda com 50%, né? Então o border radius é arredondado totalmente. Então por isso que eu vou colocar essa div por volta e aí a gente coloca essa imagem com 100% e aí fica tudo legal. E o source que eu vou colocar para essa minha imagem, eu tirei lá de dentro do próprio site da Dogcode, tá? Se tu não conhece o nosso site, dogcode.dev. Eu tirei lá de dentro essa imagem, então eu vou colocar ela aqui, vai ficar muito mais fácil pra gente. E aqui no meu alt eu vou colocar, por exemplo, imagem de perfil, certo?
Fechou. Então aqui a gente já tem a estrutura do nosso header. Beleza? O que tu prefere? Será que a gente já pega e cria o nosso header de vez ou tu quer que a gente crie o content? Eu acho que criando o header acho que fica mais fácil para a gente realmente ter alguma coisa visível, né? A nossa aplicação nem está rodando ainda. Então o que a gente vai fazer é começar a estilizar isso daqui. Eu acho que vai ficar mais interessante e depois a gente vem para o nosso content. Então aqui dentro do nosso source eu vou criar um styles.scss, que é o formato de arquivo para o Sass. E aqui então eu vou começar a estilizar primeiramente o nosso app. E cara, se tu nunca utilizou o Sass, é um CSS normal, só que ele vem com superpoderes. Então, por exemplo, aquele lance de ter encadeamento, né? Então, por exemplo, dentro do app vai ter um H3. Aí a gente coloca aqui, por exemplo, H3. Isso não tem dentro do CSS e foi introduzido pelo Sass, entendeu? Então, segue praticamente aquela estrutura que a gente já está acostumado lá dentro do Style Components, certo? Então, para o nosso app aqui, eu vou colocar um width de 100%, um height de 100 viewport height, e também vou colocar um background color de, adivinha, tem que ser dark, né? Então 12, 12, 12. Cara, eu gosto de dark e eu acho que vai ficar muito mais fácil pra gente ver isso daqui em ação. Então vou colocar o negócio tudo como preto aqui. Então 12, 12, 12 é o nosso padrãozeira, certo? E agora vamos começar com o nosso header. Bom, para o nosso header eu vou colocar um display flex. Vou colocar também um justify content como space between, porque eu quero que fique um item no meio, um item na esquerda, um no meio e um na direita. Então, por isso, space between. E eu também vou colocar um align items como center. E para esse nosso header, né, eu vou colocar um height de 64 pixels. Além disso, eu vou colocar um espaçamento nas laterais de 24 pixels. Agora, para aquele nosso H3, eu vou colocar uma color nele de FFF, para ficar tudo visível, já que o nosso conteúdo é preto. Bom, vamos lá agora para o nosso Cert Input. Para esse nosso Cert Input, eu vou colocar um width de 400 pixels, um height de 32 pixels, um border radius de 8, um border none, um outline none, só para quando a gente clicar não ficar com aquela borda azul, né? Então, por isso, outline none. E também vou colocar um padding left de 16 pixels. Aqui para essa nossa div a gente acabou esquecendo de colocar um class name, né? Então aqui eu vou colocar como profile. Então vamos lá, profile. Vou colocar um width de 40 pixels nessa nossa div de profile. Também vou colocar um height de 40 pixels e um border radius de 24 pixels. Melhor, na verdade, podia botar 20, né? 24 pixels não vai pegar, ele vai passar do arredondado. Então deixa 20 mesmo, não tem problema. Vou colocar um background color nesse carinha aqui, eu vou botar a cor da dogcode. Então eu vou pegar aqui, ó, a cor da dogcode. Vou botar o 2C, 3A, 6D, certo? Também vou colocar um display flex nesse carinha aqui. Vou botar um align items, align items center e um justify content como center. E para essa nossa imagem eu vou colocar um width de 24 pixels. E é isso aí que a gente precisa basicamente para a gente ver algo na nossa tela. Esse nosso Reactor que a gente nem precisaria, na verdade, né? Então, a partir da versão 17 a gente não precisa mais colocar. Então é praticamente essa a ideia. Eu também vou mexer nesse meu index.css porque tem algumas coisas nele que não vai precisar. Então, desse nosso body, eu vou deixar esse font aqui anti-aliased. Só vou fazer o seguinte, no nosso body, deixa eu botar aqui em cima, no nosso body, no nosso HTML e no nosso root, eu vou colocar um width de 100% e um height de 100%. E aí, para toda a nossa página, eu vou colocar uma margem de 0, um padding de 0. Vou botar também um border, um box sizing border box, para ele ignorar o padding, né? E também vou colocar um font family como Roboto Sans Serif, certo? E aí eu vou pegar, eu já tenho a importação pronta aqui na minha colinha, mas é só pegar lá do próprio site do Google Fonts. Eu só acessei o Google Fonts e selecionei a fonte Roboto, certo? E aí só peguei o import pro CSS. Desse nosso code aqui a gente não precisa nada. E a gente então já tem tudo que a gente precisa para continuar. Então eu vou dar um yarn start aqui agora. E é para a gente já poder ver algo em tela. Bom, agora sim, então a gente já tem uma estrutura aparecendo aqui, só que ele acabou não mostrando as coisas aqui pra gente. Então, tu pode ver que, por exemplo, não pegou fundo nem nada. Por quê? Porque a gente não importou aqui para o nosso app o nosso styles.scss, certo?
Então eu preciso importar. E ele acabou dando um erro. Deixa eu ver aqui o que deu. Ah, tá. O ponto barra, né? Acabou importando errado. Agora sim deu certo. Agora sim a gente pode ver o nosso estilo sendo aplicado e ficou bem bacana. Eu só não sei por que aqui o nosso H3 ele acabou pegando todo esse espaçamento aqui, mas não tem problema. Ele pelo menos centralizou os conteúdos e é isso que importa. A gente pode continuar depois, se a gente quiser, a gente acaba centralizando os conteúdos para ficarem certinhos, certo? Então vamos criar o nosso content aqui. Qual que vai ser a estrutura por trás do nosso content, né? Bom, nesse nosso content, como eu não quero, por exemplo, criar um objeto ou um array de objetos que tenha, por exemplo, vídeos dentro, alguma coisa assim, eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou criar um array aqui com 1, 2, 3, 4, eu vou botar 4 vídeos, digamos assim, e vou colocar um map aqui. Aí eu vou chamar de vídeo, certo? E aí aqui a gente já pode criar uma div com uma class de vídeo. Além disso, eu vou botar uma key aqui, vou colocar o vídeo mesmo, porque aí vira uma key única, né? E eu também vou colocar depois um style para esse nosso vídeo. Então cada itemzinho do nosso vídeo vai ter um ID específico, mas depois a gente cria isso, não precisa criar agora, certo? Vamos continuar aqui o nosso esqueleto desse nosso container aqui do vídeo. Então o que a gente vai ter aqui dentro? Bom, um vídeo ele tem uma thumbnail, concorda comigo? Então vou colocar aqui uma div de thumbnail. Além disso, a gente também vai ter uma outra div que eu vou chamar de info. Por quê? Porque aqui dentro a gente vai ter, por exemplo, esse nosso vídeo. Então, o nome do nosso vídeo, certo? Então eu vou botar vídeo, aí vai ficar tipo vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4. Só para a gente não precisar realmente criar um objeto com array, enfim. E aí eu também vou colocar aqui um P, que é quem que lançou esse vídeo, né? Então eu vou colocar Dogcode. Então o vídeo 1 foi lançado pela Dogcode, por aí vai. Segue praticamente naquela mesma ideia do YouTube, certo? E aqui dentro dessa nossa thumbnail eu vou colocar uma image, certo? E o source dessa image eu vou pegar aqui da minha colinha. Eu peguei isso daqui de um vídeo que a gente lançou lá dentro do Instagram. Então eu vou aplicar a mesma thumb que a gente lançou lá dentro do Instagram aqui dentro. Se tu ainda não segue a gente lá no Instagram e quer seguir, dogcode.dev lá dentro do Instagram, certo? E agora sim, para esse nosso auto, eu vou colocar um thumbnail do vídeo. Agora a gente já tem a estrutura mais ou menos criada. E se a gente quiser olhar, olha só, essa daqui é a thumbnail que a gente vai estar utilizando. E esse daqui é praticamente a ideia que vai ficar. A gente só precisa arrumar isso daqui, né? Porque a gente não quer, por exemplo, um abaixo do outro, a gente quer um do lado do outro. E como que a gente faz isso, né? Bom, eu vou aqui nos nossos styles agora, fora desse nosso header, né? Puxar o nosso content. Esse nosso content ele vai ter um display flex. E eu também vou colocar um flex wrap nele, de wrap. E o que seria essa propriedade aqui? O flex wrap ele é uma propriedade que não deixa os itens crescendo para fora da tela. Então ele vai, no caso, se a gente quiser definir 4 itens por tela, então a gente define 4 itens por tela. E no quinto item, ao invés de ele ir para fora da tela, ele vai para a segunda linha, certo? Então essa é a ideia por trás do flex wrap, se tu ainda não conhecia. E a gente também vai colocar um margem de 40 pixels e um gap de 20 pixels. 24 pixels quer dizer o gap. E para aquela nossa class de vídeo, a gente vai colocar o seguinte. Vamos colocar um height de 300 pixels, um color de FFF e eu acho que é isso. Aí também a gente vai colocar um thumbnail, né? Nessa nossa thumbnail a gente vai colocar um width de 100%, um height de 60%. Vamos colocar também um background color de 30, 30, 30 e um margin bottom de 16 pixels. E para nossa imagem, né, dentro da nossa thumbnail, a gente vai colocar um width de 100%, um height de 100% e um object fit como hover. E para o nosso info, para aquela nossa div, né, que vai conter as informações do nosso vídeo, a gente vai colocar um display flex, um flex direction como column e um justify content como center. Já para o nosso H3, a gente vai colocar um font size de, acabou pegando errado aqui, 18 pixels, certo? Um margin bottom de 8 pixels e um font weight de 500. E por fim, naquele nosso P, vou colocar um font size de 14 pixels e um color como E4, 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 certo? Esse nosso H3 a gente não vai precisar colocar uma color porque a gente já definiu aqui em cima, né? Então ele já vai aplicar, digamos assim, para toda a nossa página. Se eu não estou enganado, é basicamente isso.
Então agora se eu salvar e voltar aqui para nossa aplicação, a gente já pode ver, olha só, que o nosso vídeo ele está caindo, ó. Então, ó, viu? Essa é a ideia por trás do Flex Wrap, certo? Então essa daqui é a ideia por trás da nossa tela, viu? Eu te falei que ia ser quase igual ao YouTube, então a gente agora tem o nosso header, temos o nosso content e temos os nossos componentes de vídeo aqui. Só que agora vamos fazer o nosso problema aqui. Vou te mostrar o problema disso daqui, porque hoje, por exemplo, se a gente recarrega, é instantâneo, certo? Está instantâneo porque o nosso conteúdo ele está estático. Mas imagina o seguinte, vamos criar um estado aqui de isLoading e set isLoading e vamos iniciar ele como true, certo? Então, a gente está buscando esses dados aqui, digamos, de uma API. E aí, como a gente sabe que uma API talvez pode ser que ela retorne os dados depois de X segundos, né? Então é assíncrono. Então pode ser que os nossos dados não apareçam naquele instante, como está sendo hoje. E aí isso começa a virar um problema. Quer ver? Então deixa eu botar um set loading como false depois de 2 segundos. E aí, se estiver carregando, eu vou dar um return num fragment, só para a gente ter uma ideia. Agora, se eu, olha só, ficou branco, viu? Ficou branco e do nada apareceu os nossos componentes em tela. Agora, tu imagina a tua aplicação aparecer isso daqui. O usuário entrou na tua página pela primeira vez e aconteceu isso. Cara, eu tenho certeza que tu perdeu um usuário, porque ele vai bater o olho e ele vai dizer, nossa, isso daqui é tão antiprofissional, ou ele vai sentir algo meio estranho, sabe? Ele vai ter uma sensação meio estranha. E aí, como que tu pode resolver isso? E aí que entra a nossa ideia do nosso Shimmer Effect. Como que a gente torna isso daqui mais amigável? Como que a gente deixa algo em tela? Como que a gente, por exemplo, deixa o esqueleto da nossa página? Então, te mostra para o usuário que a gente vai ter um texto aqui, né, um componente aqui, um aqui e um aqui, e vai ter 4 itens aqui. Como que a gente mostra isso para o nosso usuário, né? Então, essa é a ideia por trás do Shimmer Effect, essa é a ideia por trás do esqueleto, certo? Então, como que a gente cria esse nosso Shimmer Effect, né? Bom, para a gente criar ele, eu vou criar uma pastinha aqui dentro de Source, chamada de Components, e dentro dele eu vou criar um skeleton barra index.tsx. E dentro desse nosso skeleton, eu vou criar uma function, certo? Skeleton. E aí eu vou dar um export default desse nosso skeleton, certo? E esse nosso skeleton aqui, ele vai retornar basicamente uma div.container. É só isso daqui, certo? E aí, esse nosso skeleton, ele também vai receber algumas propriedades. Então, vou criar aqui um type de props. E quais vão ser essas propriedades? Bom, a gente vai colocar um width, que pode ser um number ou uma string, que o usuário vai poder passar, por exemplo, 64 pixels ou 100%, por exemplo. Vamos ter um height também, que vai seguir na mesma pegada. Então, number ou string. E a gente também vai ter um border radius, que a gente vai colocar como opcional e vai ser um number. Por que border radius, Luiz? Bom, porque a gente tem alguns componentes arredondados ali, né? Como, por exemplo, a imagem de perfil. Então, por isso que a gente vai passar esse border radius, certo? E aqui, então, eu vou fazer essa desestruturação, pegar o width, height e o border radius. E aí, eu só trago um style aqui para dentro desse nosso container, passando estas propriedades, certo? Fechou. E aí agora então vamos criar o estilo desse nosso skeleton. Então styles.scss. E daqui a gente precisa então fazer o seguinte, vamos criar primeiramente o nosso container, né? Esse nosso container, ele vai ter o quê? Ele vai ter um background image, que eu vou chamar ele de linear gradient. E aí vamos então estilizar esse nosso linear gradient. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou colocar primeiramente um menos 90 degrees, certo? Menos 90 graus. Vamos colocar também que quando tiver em 0%, ele vai ter o background color de 12, 12, 12, que é a nossa cor de fundo. Já quando tiver em 50%, a gente vai colocar um background 26, 26, 26, certo? E por fim, quando tiver em 100%, a gente vai colocar também o nosso 12, 12, 12, que é a nossa cor de fundo, certo? Além disso, nós vamos colocar um background size de 400 pixels, ou melhor, 400%, 400%. E a gente também vai ter uma animação nesse carinha aqui. E essa animação eu vou chamar de Shimmer, certo? Ele até já pegou aqui, porque eu estava trabalhando em cima disso aqui em outro projeto e ele acabou utilizando ele como base, né?
Não sei nem por que que eu tô com o nosso Copilot ligado, tá dando spoilers para ti. Então eu vou colocar como global aqui, certo? Então desliguei e agora tu não vai mais ganhar os spoilers. Mas vamos lá, vamos continuar. Então agora a gente já tem a nossa animação, que eu vou chamar ela de shimmer. Ela vai acontecer por 1.2 segundos. Vamos utilizar o nosso easy in out, certo? E ela vai ser infinito, ou seja, ela nunca vai acabar. E agora, como que a gente cria essa nossa animação de shimmer aqui? Bom, para a gente criar ela, a gente utiliza o nosso keyframes. E eu vou chamar esse keyframes de shimmer, certo? E aí o que eu vou fazer? Quando estiver em 0%, eu vou colocar um background position de 0% no eixo X e 0% no eixo Y. E quando estiver em 100%, eu vou colocar um background position de menos 135% e 0%. Então ele vai dar tipo um efeito de onda, sabe? Então ele vai ficar aqui e ele vai voltar, ele vai ficar aqui e ele vai voltar. Então ele vai ficar mais ou menos nesse comportamento aqui. Por que menos 135%, né? 135%, por que esse número? É um número mágico? Não necessariamente. Eu testei alguns valores, testei 100%, testei 200% e fui testando e eu vi que o 135% era o melhor valor para esse nosso cenário aqui, certo? Então, se quiser ficar à vontade, depois brincar aí com outros testes, pode ficar à vontade, até é interessante para tu ver como que funciona, né, se tu mudar. Mas para a gente aqui, eu vou utilizar o 135%. Então, essa é a ideia por trás do nosso skeleton. É basicamente essa a ideia que a gente vai estar utilizando. Então a gente já pode agora aplicar esse nosso componente lá dentro do nosso app. Exatamente aqui onde a gente tem o nosso isLoading, certo? Então aqui eu vou retornar agora o que? A nossa div com o nosso app. Também vou retornar o nosso header e também vou retornar o nosso content, certo? Aqui dentro do nosso header, vamos dar uma olhada. A gente vai ter então 1, 2 e 3 componentes, certo? Então a gente vai ter 3 esqueletos. Então vamos fazer exatamente isso aqui, ó. Então, eu vou colocar um skeleton, certo? Esse skeleton aqui, esse primeiro, vou colocar um width nele de 64, certo? E vou colocar um height nele de 20 pixels. Deixa eu só importar esse nosso skeleton, agora sim. Já o nosso skeleton do nosso search input, eu vou colocar um width nele de 400, um height de 32 e um border radius de 8. E, por fim, para o nosso componente de perfil, eu vou colocar um width de 40, um height de 40 e um border radius de 20. Certo? Fechou. E agora para o nosso content, o que a gente vai estar fazendo? Bom, para o nosso content a gente vai estar fazendo um pouquinho diferente. Vamos ver como que vai ficar? O que a gente vai estar fazendo? Em vez de criar nessa estrutura aqui e criar os componentes separados, eu vou colocar apenas um único skeleton. Então, vou colocar um único skeleton. Vamos colocar um aqui para ele de vídeo, certo? Vou colocar um width não sei, então vou colocar X por enquanto que a gente já vai definir ele, certo? E eu também vou colocar um height de 300. Mas vamos lá, o que é esse nosso width aqui? Bom, vamos definir que a gente quer 4 itens por linha, certo? Então como que a gente define esse nosso width? Bom, para a gente definir ele, eu vou criar uma constante aqui em cima, vou utilizar a ref para isso, e eu vou dizer que o valor dessa ref vai ser o quê? Window.innerHeight dividido para 4. Na verdade, não é inner height, é inner width, certo? Dividido para 4, ponto current. Então aqui eu pego o tamanho da nossa tela e divido para 4. E aí eu pego esse meu width e eu aplico aqui para esse nosso skeleton. Só que para não ter diferenciação entre o nosso skeleton e o nosso container aqui embaixo, eu vou pegar para essa nossa class name aqui de vídeo e vou colocar também um style e vou passar esse nosso width. Então agora sim a gente já tem uma estrutura de skeleton criada. E a gente pode salvar e testar. Então vamos ver. Vamos ver. Ele ainda não mostrou o nosso conteúdo. Bom, vamos ver o que aconteceu. Então vamos vir aqui no nosso skeleton. Primeiramente, porque a gente não importou nossos styles novamente, né? Então vamos importar os nossos styles aqui em cima. E eu acho que agora sim é isso. Aqui ele está dando um erro agora lá dentro do nosso styles, porque aqui em cima o nosso background image a gente não colocou ponto e vírgula. Então, ó, agora sim a gente já tem o nosso shimmer effect, viu? Olha só. Bacana, né? Então a gente já tem a estrutura por trás daquele nosso efeito ali de onda, viu? Então o que eu vou fazer aqui é comentar esse nosso set loading para false, para tu ver isso aqui melhor
em ação. Olha só, então a gente tem essa estrutura de onda aqui, ó, e está acontecendo infinitamente. Então ele está indo para menos 135 e voltando, indo para menos 135 e voltando, isso infinitamente. Então por isso que a gente tem efeito aqui de sombra, certo? Cara, ficou muito legal esse efeito, né? Muito legal mesmo, melhorou 100% a performance aqui do nosso aplicativo. O usuário com certeza agora está muito mais feliz. Então, cara, nesse vídeo aqui foi isso, certo? Mas eu vou te dar um bônus nesse vídeo, porque olha só, tu tá vendo que tá aparecendo de vereda o nosso conteúdo ainda? Quando ele para de carregar, ele mostra o conteúdo de vez. E se a gente, por exemplo, quisesse botar mais uma animação aqui por volta? Se a gente quisesse, por exemplo, fazer essa nossa imagem aparecer lentamente, não aparecer aquele, sabe, aquela pegada tipo aquele conteúdo aparecendo do nada. Então, a gente poderia trabalhar com uma animação aqui antes da gente finalizar esse vídeo. Então, se tu ficou até aqui, tu vai ganhar mais uma animação aí de presente. E como que essa nossa animação vai funcionar? Bom, aqui dentro do nosso Styles, aqui onde é que a gente tem basicamente o nosso vídeo, certo? Acima aqui do nosso thumbnail, eu vou criar uma animação para esse nosso vídeo. E eu vou colocar uma animação que eu vou chamar de Opacity, que vai acontecer por 0,5 segundos e vai ter um ease in. Então vai ser só na entrada, certo? E aí então a gente precisa do nosso keyframes de opacity, certo? E aí quando tiver em 0%, o nosso opacity do nosso vídeo vai ser 0. Quando tiver em 100%, vai ser 1. Fechou? Então é basicamente essa a ideia por trás dessa nossa animação. E agora olha só, deixa eu relogar. Viu como ele apareceu mais lentamente? Então agora a gente não tem aquele efeito direto, assim, como se estivesse tacando algo na cara do usuário. Então ficou muito mais bacana agora, ficou tudo mais amigável, viu? Então agora sim a gente pode finalizar esse vídeo. Então, cara, se tu gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Mas eu tenho certeza que talvez tenha ficado alguma dúvida aí pra ti, né? Então vamos combinar o seguinte. Ao invés de comentar se tu gostou ou não gostou, me deixa dúvidas, porque ou eu vou responder num próximo vídeo, eu faço um vídeo dedicado para as dúvidas que tiver aqui embaixo, ou eu respondo lá dentro do Instagram, certo? Então segue a gente lá, porque se tu tiver alguma dúvida, ou a gente responde lá, ou cria algum vídeo, certo? Então deixa teu like também se tu gostou, porque isso vai com certeza me motivar a trazer mais vídeos. Se vocês comentarem, se vocês compartilharem e darem like, isso nos motiva cada vez a trazerem mais vídeos desse tipo aqui para o canal, certo? Então a gente se vê no próximo vídeo e valeu!